Há uma palavra que o Espírito Santo compartilhou no meu coração para que eu trouxesse essa noite, e eu quero compartilhar com você. Então eu gostaria que você estivesse totalmente conectado ao Espírito de Deus. Quem quer falar com você é Ele. Quem vai testificar o seu coração é Ele. Então, afine os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz dEle, amém? O tema dessa noite é perspectiva divina. Nós estamos no ano profético da visão perfeita. Um ano que nós esperamos demais. Eu, particularmente, estou com meu coração cheio de expectativas para esse ano. É um ano marcante, é um ano que marca uma nova década. E eu creio que Deus, Ele age de uma forma progressiva em nossas vidas. Como assim, Esther? Eu creio que Deus, Ele vai construindo aos poucos dentro de nós aquilo que Ele quer fazer através de nós. E durante todo o ano de 2019, nós fomos tão impulsionadas, tão inspiradas. Tivemos aqui tantas palavras que vieram de encontro ao nosso coração. Você foi abençoado no ano de 2019? Nas celebrações que nós tivemos aqui, na nossa conferência e tantas outras oportunidades que nós tivemos para ouvir a voz de Deus. E é assim que Deus faz. No ano de 2019, nós ouvimos tantas vezes que nós somos flechas na mão do valente, que nós temos um destino profético a alcançar. E de fato, nós somos essas flechas. E como toda flecha precisa ser esticada, precisa ser direcionada, precisa trazer para perto. E eu creio que foi isso que Deus fez em nossas vidas no ano de 2019. Como eu disse, Deus sempre está acrescentando algo a mais em nós. Eu creio que nesse ano de 2020, será o tempo, será o ano em que você, mulher empoderada, vai colher aquilo que você semeou em 2019. E da forma como você semear nesse ano de 2020, você vai colher por toda uma década. Cada flecha precisa alcançar um destino. Tem um alvo a ser alcançado. Sim ou não? E eu creio que pelo fato de Deus estar constantemente nos empoderando, Ele quer que nós alcancemos. Não é daqui 10 anos, 20 anos. Ele quer que eu e você vivamos os planos que Ele tem sobre nós, hoje, agora. E eu creio que 2020 será um ano em que muitas de nós, muitas famílias, serão enviadas para os seus destinos. Eu tenho muito forte no meu coração que esse ano de 2020, muitas pessoas vão se despertar para um chamado de Deus. É um ano de você enxergar com clareza a razão pela qual Deus te criou, o propósito que há na sua vida, o propósito de Deus que há em você. É um ano de você enxergar com clareza qual é a missão que Deus tem para você. E é o tempo então de nós colocarmos em prática tudo aquilo que Deus construiu em nossas vidas até aqui, até o finalzinho do ano de 2019. Há aquelas que vão continuar no processo de Deus, porque Deus, Ele trabalha de uma forma individual, e Ele trabalha num tempo diferente para cada uma de nós. Mas eu creio de uma maneira geral, um grande número de mulheres, de pessoas, de famílias, dos filhos de vocês, serão despertados esse ano. E quando você tem então uma visão perfeita, é você enxergar profeticamente aquilo que os seus olhos naturais ainda não conseguem ver. É você conseguir enxergar então com a perspectiva divina. E quando você enxerga com a perspectiva divina, com os olhos de Deus, você consegue olhar para a dificuldade e você vai enxergar então apenas oportunidades. É você olhar para o pecador, para aquela pessoa que tem te ferido, que tem gerado tanta tristeza no seu coração, mas ainda assim você enxergar dentro dela o tesouro que é escondido dentro dela. É de você olhar para si mesma, todas as manhãs, quando você acordar, se olhar no espelho, de você enxergar de fato quem você é para Deus. Você enxergar com a perspectiva divina é você olhar além daquilo que os seus olhos estão vendo. E eu quero que você abra sua Bíblia hoje em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículos 15 a 17. Esse texto é um grande exemplo para nós de alguém que enxergava com essa perspectiva divina.
Esse texto fala que houve um tempo em que o rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel. Mas naquele tempo existia um profeta chamado Eliseu. E esse profeta, ele chegava para o rei de Israel, ele revelava ao rei quais eram as estratégias do inimigo. Ele dizia, olha, não vá por aqui, que ali estará o exército da Síria. Então, quando o rei da Síria, ele soube disso, ele ficou enfurecido, e ele ficou com muita raiva de Eliseu. Então, ele mandou o exército dele ir atrás de Eliseu e capturar Eliseu. E eu quero ler com você, então, o versículo de 15 a 17, que diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando nós lemos esse texto, nós conseguimos identificar na vida do profeta Eliseu, que ele olhou essa circunstância com a perspectiva divina. Diante dessa dificuldade, ele estava ali cercado pelos inimigos, ele estava prestes a ser capturado, mas ele se manteve tranquilo. E a primeira coisa que nós precisamos entender, quando nós olhamos com a perspectiva divina, é que ela te faz remover as lentes que distorcem a sua visão. No versículo 15 que nós lemos, o servo de Eliseu exclamou, meu senhor, o que faremos? O texto não fala o nome dele, mas eu acredito que seja Geazi. Geazi, ele olhou aquele monte de cavalo de guerra ao redor deles. Eles estavam cercados, não tinha saída. Ele se desesperou. E ao invés de olhar com a perspectiva divina, como Eliseu olhou, Geazi olhou com as lentes do desespero e do medo. E é exatamente isso que acontece conosco. Quando nós estamos enfrentando uma luta, diante dos nossos olhos, parece que existem lentes que fazem com que a nossa visão seja totalmente distorcida. Ao invés de nós olharmos com a perspectiva divina, com aquele que está conosco, nós olhamos com essas lentes do desespero. Então facilmente nós paralisamos, nós nos sentimos sem saída. Muitas vezes até mesmo desistimos. Nesse momento, Geazi olhou para o profeta, para Eliseu e falou assim, agora o que nós faremos? Mas quando nós olhamos, Eliseu, ele se manteve totalmente tranquilo. Ele olhou para a circunstância, ele disse para o servo dele, não tenha medo. E muitas vezes, ao decorrer da vida, talvez situações que você tenha enfrentado, tenha sido colocado diante dos seus olhos. E essas lentes da performance fazem então que você não consiga enxergar de fato quem você é. E você então começa a se comparar com as outras pessoas, você começa a olhar para o lado e falar assim, mas por que ela tem eu não tenho? Por que ela consegue conquistar eu não consigo? Então você começa a se sentir insatisfeita. Você começa então a achar que a outra é melhor. Se você fosse igual a outra, seria então o melhor estilo de vida para você. Você começa então a distorcer a imagem pela qual Deus te fez, Deus te criou. Você não consegue identificar em você a autenticidade que há em você. Uma vez ouvi uma frase que diz que a comparação mata a autenticidade. Quando você se compara, você rejeita aquilo que Deus colocou de forma única e exclusiva em você. E quando você começa então a enxergar através dessas lentes da performance, você não vai conseguir alcançar aquilo que é para outra alcançar. E você não vai alcançar aquilo que é para você alcançar, porque o seu olhar está na vertical, na horizontal. Muitas vezes nós passamos por situações, de repente por conta de uma paternidade mal resolvida, diante dos nossos olhos é colocado então as lentes da rejeição. E tudo que você enxerga ao redor parece que está contra você.
Parece que o mundo quer acabar com a sua vida. Parece que todas as pessoas estão empenhadas em te ferir, em te magoar. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades na criação com os nossos pais, de repente você enfrentou um abuso na sua infância e você então começou a enxergar a partir daí através das lentes do abuso. Nós precisamos identificar qual o momento e através de quem essas lentes foram colocadas diante dos nossos olhos. E dessa forma, nós precisamos, através do perdão, remover essas lentes e assim alcançar a visão perfeita de quem nós somos e de onde Deus quer nos levar. Para que você tenha a visão perfeita, mulher, é necessário você ter um coração curado. É necessário você se colocar diante de Deus e falar assim: Deus, eu estou entendendo. Há uma promessa do Senhor para esse ano de 2020. O Senhor quer que eu enxergue de forma clara aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas ainda há situações que colocaram diante dos meus olhos algumas lentes que têm distorcido a realidade de quem eu sou e de quem o Senhor é. E muitas vezes essa lente não distorce apenas a imagem de quem nós somos, mas a imagem de quem Deus Pai é para você. Talvez você esteja enxergando através das lentes do abandono. E para que você receba a visão dos céus, a visão perfeita, para que você consiga enxergar com a perspectiva divina, a perspectiva de Deus, você precisa reconhecer quem é Ele sobre a sua vida. Um coração curado gera uma visão perfeita. Eu tenho no meu coração que essa noite, Deus quer remover de uma vez por todas essas lentes diante dos seus olhos. Eu não sei qual a situação que você enfrentou, de repente, pouco tempo. De repente você esteja enxergando com as lentes da decepção, da dor, do ressentimento. O que eu sei é que Deus quer que você enxergue perfeitamente quem você é, quem é Ele sobre a sua vida e qual o lugar que Ele quer levar você, a sua família, o que Ele quer fazer a partir de você. Ele quer que você enxergue claramente que existe um reino a ser conquistado, que através da sua vida os ambientes precisam ser transformados, mas para que você enxergue claramente aquilo que Ele quer fazer em você, através de você, toda lente precisa ser removida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando o seu coração. Já está trazendo à sua memória quais situações foram geradas que colocaram diante dos seus olhos essas lentes que têm embaçado a sua visão, que têm distorcido a imagem de quem você é diante de Deus. Deixa eu te dizer, quando você enxerga com a visão perfeita, você se olha no espelho e você declara: nossa, eu sou uma obra-prima de Deus, eu fui feita à imagem e semelhança dEle, então eu posso todas as coisas. Será que você pode dizer um amém por isso? Você é a obra-prima dEle. E tudo aquilo que vem diante dos seus olhos, que distorce essa verdade, saiba que não vem de Deus para a sua vida. Saiba que Deus quer remover diante dos seus olhos. Saiba que Deus quer te dar a visão perfeita. Quando você enxerga com a perspectiva divina, você não consegue apenas enxergar as suas dificuldades, as suas limitações. Você se olha no espelho e você diz: Deus, sim, eu tenho algumas limitações, mas no Senhor e para o Senhor e por meio do Senhor, para a glória do Teu nome, eu vou buscar as oportunidades, eu vou buscar tudo aquilo que vai engrandecer e glorificar o Teu santo nome, eu vou buscar as soluções para que eu consiga exercer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Você precisa entender que perdoar deve ser parte do seu estilo de vida. Chegou o tempo de você parar de se justificar diante de Deus e dizer: Deus, mas essa pessoa me causou um mal tão grande. A única resposta que Deus te dá é que apenas obedeça e faça aquilo que eu já fui um exemplo para você. Eu me doei na cruz de Jesus
por amor a você, para que você recebesse perdão. Jesus, Ele nunca vai cobrar nada de nós, sem que antes Ele tenha sido o nosso maior exemplo. E o maior exemplo de perdão, a cruz. E quando você enxerga a cruz com a visão perfeita, você entende que você não pode negar perdão a ninguém. Você entende que esse perdão precisa ser um estilo de vida na sua vida, que constantemente você precisa estar pronta a perdoar. As pessoas são perfeitas? Sim ou não? Você é perfeita? Sempre haverá algumas situações que você vai ferir alguém. Sempre haverá situações que pessoas vão te ferir. Talvez você diga, mas no meu caso é diferente. A minha dor é muito maior do que você possa imaginar. De fato, eu não posso imaginar. Mas Deus, Ele conhece a tua dor. Deus já depositou em você o amor dEle que cura qualquer ferida. E é somente isso que você precisa entender. Você precisa se colocar diante de Deus disposta a permitir Ele remover de uma vez por todas essas lentes que têm distorcido a sua visão. Amém? A segunda coisa, quando você enxerga através da perspectiva divina, você começa então a enxergar de forma natural o sobrenatural. Olha o que o versículo 17 diz. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A visão perfeita te faz enxergar o agir de Deus. Quando você então começa a enxergar com detalhes a sua vida, você percebe que Deus está se movendo a todo tempo. Você consegue ter uma percepção maior do sobrenatural de Deus. Entenda que o reino dos céus, ele está em constante movimento. Deus, Ele age o tempo todo. Deus, Ele quer falar com você o tempo todo. A razão dEle ter entregue o Filho dEle é para que nós pudéssemos voltar a ter relacionamento com Deus. Deus, Ele quer falar conosco o tempo todo. E na medida que Deus se move, nós precisamos também nos mover em fé e obediência. Nós precisamos então corresponder os movimentos dos céus com fé e obediência. Quando você tem a perspectiva divina, você entende que Deus, Ele está em constante movimento, Ele está o tempo todo querendo chamar a tua atenção, Ele está o tempo todo se comunicando com você, Ele está o tempo todo dizendo, filha, vai por aqui, filha, não faça isso, filha, eu tenho mais para você, não se contente só com isso. Você consegue enxergar com essa perspectiva divina, e você consegue então contemplar com seus olhos naturais o que Deus está fazendo no sobrenatural. O mover dos céus está ao seu favor, está ao favor do seu casamento, está ao favor da sua casa, está em favor da sua profissão. Deus está se movendo e você precisa começar a se mover em fé e obediência. Em Números capítulo 9, dos versículos 15 a 23, eu não vou ler, ele é muito extenso, mas fala que quando o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, eles conduzidos por Moisés, eles estavam no deserto, e o texto fala então que sobre o tabernáculo existia uma nuvem, de dia e à noite uma coluna de fogo. Quem estava aqui terça-feira na celebração apostólica? Meu marido pregou sobre isso. E esse texto para mim é muito forte. É engraçado que eu já tinha feito essa mensagem, eu falei para ele, eu falei assim, amor, você copiou da minha mensagem. E esse texto fala justamente isso, que o povo de Israel, ele era conduzido por essa nuvem. Conforme a nuvem se movia, significava então que era tempo deles avançarem. Quando nós lemos o texto aqui, o versículo 21 de Números 9, diz assim, sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. A visão perfeita te faz enxergar a nuvem. A visão perfeita é você entender que conforme existe esse movimento dos céus, você precisa avançar. O texto fala que aquela nuvem era vista por todos do acampamento. Eu fico imaginando que existiam aquelas pessoas que ficavam ali no conforto das suas tendas,
no conformismo, falando assim, quando tiver que ir, avançar, vai vir alguém aqui, vai me avisar. Eu fico imaginando pessoas assim. Mas eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam sempre alerta, estavam com seus olhos fitos na nuvem, com o seu coração cheio de anseio. Que hora que vai ser? Que hora que nós vamos começar a avançar? Que hora que ela vai começar a se mover? Os meus olhos querem ver. A nossa vida espiritual acontece da mesma forma. Existem aquelas pessoas que ficam na sua zona de conforto. Existem aquelas pessoas que ficam dentro do conformismo, dizendo, 2 anos atrás tive uma experiência com Deus e foi muito legal e está bom demais. Quando tiver que mudar alguma coisa, o pastor vai falar lá, então eu vou na onda. O que Deus espera de nós nesse ano de 2020 é que você fique em constante alerta, com seus olhos na nuvem, sabendo que quando ela se mover, é tempo de avançar. E eu quero te dizer, 2020, a nuvem já está andando, é tempo de você avançar, é tempo de você prosseguir, é tempo de você alcançar o destino que Deus tem para a sua vida. Mas também é tempo de você sair da sua zona de conforto. Quando você é enviado para a missão que Deus tem para você, quando você é chamado por Deus, quando você é enviado para o seu destino, saiba que haverá renúncias. Saiba que você vai precisar pagar o preço. Saiba que você vai precisar ainda mais estar em alerta quanto aos movimentos dos céus. Então é tempo de você se atentar um pouco mais quanto aos movimentos dos céus. E quando a nuvem se mover, você estará pronta. E você será aquela que vai dizer para essa do seu lado: ei, a nuvem está se movendo, vamos lá! Você não vai ser aquela que vai estar no conforto do seu lar, no seu conformismo, esperando alguém vir te avisar. Os seus olhos contemplarão o sobrenatural de Deus. E Deus vai te usar para anunciar que sim, Ele está se movendo, que sim, Ele está agindo em seu favor. Essa é você no ano de 2020. A visão perfeita já está sobre a sua vida. É tempo de você se atentar. É tempo de você estar em constante alerta. Deus quer te dar, mas Deus também quer te usar. Nós precisamos entender que é sempre muito mais para as nossas vidas. A terceira coisa que eu quero dizer para você é que quando você enxerga através da perspectiva divina, ela te faz ter a certeza que é Deus quem luta as suas guerras. Quando você enxerga com essa perspectiva, com essa visão perfeita, você consegue descansar em meio às guerras. No versículo 16, o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. De repente, lá no seu trabalho, você e os outros funcionários estão prestes a ser mandados embora. Está uma situação difícil e todo mundo está desesperado, conforme o servo de Eliseu. E você vai ser aquela que vai se levantar. Não tenha medo, Deus está lutando a minha guerra, Ele está à frente. Mas muitas vezes, diante das lutas, a gente fica se desgastando, buscando uma saída, conforme o servo de Eliseu. E agora, o que a gente vai fazer? A gente busca as nossas próprias estratégias. Sendo que quando você enxerga através da perspectiva divina, você sabe que Deus está à sua frente. Ele está abrindo o caminho para que você alcance a sua vitória. Deus luta as suas guerras. Nós não estamos isentas de passarmos por dificuldades. Jesus mesmo havia nos alertado: no mundo tereis, mas, agora fala animada, mas, exatamente, Ele diz para você: eu também tive, mas tem de bom ânimo, você vai vencer como eu venci. Quando você tem a visão perfeita, você consegue descansar em meias lutas, em meias guerras. Porque você sabe que à sua frente existe um general valente, que sobre as mãos dele já está toda a vitória. Você consegue então descansar, você consegue então olhar para as pessoas ao seu redor que estão desesperadas. Então você consegue dizer: ei, aquete seu coração.
Não tenha medo, não. Existe esperança para a sua vida. Existe um Deus que está à frente da sua batalha. Ele está abrindo o caminho para você passar. Não tenha medo. Vai vir dele a melhor estratégia para que você vença essa guerra. Nós precisamos parar de tentar buscar por conta própria as nossas estratégias de combate. De Deus virá a melhor estratégia. Olha o que diz o versículo 18. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Deus sempre vai te dar uma estratégia. Deus sempre vai te dar um escape. Eliseu lhe pediu para que Deus cegasse aqueles homens, os inimigos. E assim Deus fez, e com muita sabedoria, sabedoria dada por Deus, Eliseu chegou para eles, todos cegos, disse assim: ó, o homem que vocês estão procurando não está aqui não, vem comigo que eu vou conduzir vocês. Então sabe o que Eliseu fez? Ele foi lá e conduziu todo aquele exército para Samaria, diante do rei de Israel. E ele orou, então disse: Deus, abra de novo a visão deles para que eles vejam. Quando aqueles inimigos abriram os olhos, eles estavam no meio da cidade de Samaria, diante dos inimigos, aqueles que eles queriam destruir. Não tinha mais como os inimigos fugirem. Mas entenda uma coisa: Deus sempre vai usar você para constranger em amor os seus inimigos. O interessante desse texto, não está aqui no esboço, mas eu vou ler para você. Quando o rei de Israel, ele viu aquele exército ali, os inimigos, ele chegou para o profeta Eliseu, ele falou assim: e agora? O que é para fazer com eles? É para matar eles? E olha o que Eliseu respondeu para ele no versículo 23. Não. Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Versículo 23. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. A estratégia de combate para a sua vida, que vem da parte de Deus, que te fazem chegar com a perspectiva divina, é para que você se assente à mesa com seus inimigos, para que eles saiam como seus amigos. É para que você olhe para a pessoa, de repente, um parente seu que tem te ofendido, de repente dentro da sua própria casa, de repente o seu esposo não é convertido e vez após vez você recebe ofensas. Ao invés de você se levantar em murmuração, ao invés do seu coração se encher de desesperança, falando não vai ter jeito, ele não muda nunca. A estratégia dos céus para a sua vida é para que você constranja em amor aqueles que têm te ferido. Sempre a estratégia dos céus, a estratégia que vem de Deus, sempre virá para trazer a solução para os seus problemas, porque é Deus quem luta as suas guerras. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. A visão perfeita que você já recebeu precisa ser compartilhada. Quando o servo de Eliseu, ele se desesperou diante daquela visão que ele teve dos inimigos, ele falou para Eliseu, falou assim: e agora, meu senhor? Eliseu, ele conseguia enxergar com a perspectiva dos céus. Ele conseguia enxergar o movimento dos céus. Ele poderia muito bem dizer: ô Geazi, você não sabe de nada, você não está conseguindo ver não, você não sabe de nada. E muitas vezes é assim que nós nos posicionamos, diante daqueles que são incrédulos, que não têm vivido a mesma fé que a nós. Ao invés de nós intercedermos por ele, para que eles também vejam, nós apenas rejeitamos. Nós apenas nos afastamos, porque nós, eu consigo ver, mas se ele não vê, fazer o quê? Não. A visão que Deus te dá é para que você se levante como uma grande intercessora e clame: Deus, abra os olhos dele para que ele também veja. Deus espera de você para que você se levante como uma grande intercessora dentro do seu lar e nos lugares onde Deus tem te levado. A visão que você tem recebido dos céus e a visão que você ainda vai receber durante todo esse ano de 2020
aquilo que você vai receber a partir do momento que você se entregar aos movimentos dos céus, o agir de Deus, a visão que você vai ter, os seus olhos vão contemplar, não é apenas para que você celebre, não é apenas para que você se contente, não é para que você volte para a tenda do conformismo, mas é para que você compartilhe, é para que você vá às ruas, para que você vá nos seus vizinhos, nas suas vizinhas e declare: os seus olhos também verão. Deus, abre os olhos dela para que ela veja, para que ela contemple o quão grande é o Senhor, o quão fiel é o Senhor, o quão Deus de promessas é o Senhor. A visão perfeita vem para você, querida, é para que você se levante de uma forma diferente, é para que toda murmuração cesse, é para que todo lamento cesse, é para que toda voz de murmuração cesse, é para que você se levante em adoração. Então você começa a glorificar, a engrandecer o nome de Deus. A visão perfeita vem para que você comece a glorificar, para que o seu coração se encha de gratidão, porque afinal de contas você consegue ter a visão, os seus olhos naturais não conseguem ver, mas a visão perfeita te faz contemplar a vitória, a visão perfeita te faz enxergar além das circunstâncias contrárias, a visão perfeita destrói qualquer obstáculo. É para que você levante, é para que você se desperte. Quantas pessoas que você conhece, que um dia estava aqui do seu lado adorando ao Senhor e hoje já não estão mais? Quantas pessoas que você conhece, que você ama, que ainda não tomaram a decisão de aceitarem Jesus e que você sabe que estão indo para o inferno? Talvez você tenha tentado muitas vezes, talvez faz anos que você tem orado por essa pessoa e no seu coração tem vindo desânimo, porque afinal de contas nada acontece. Ei, o céu está em constante movimento, Deus está agindo. Então dobre os seus joelhos, comece a interceder, comece a declarar: sim, os olhos dessa pessoa verão. Esse é o tempo, queridos. É o tempo de você olhar para aquele que se perdeu no meio do caminho, para aquela pessoa que abandonou a fé e dizer: Deus, eu tenho chegado, Deus, eu tenho vivido tantas coisas diante do Senhor. Deus, tenha misericórdia. Abre os olhos dessa pessoa para que ela volte a ver. Abre os olhos, Senhor, onde ela está, para que ela contemple a tua face mais uma vez. O quanto você tem se levantado como uma intercessora. Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Não é apenas para que a gente se sinta uma filha querida, de fato nós somos, mas para que Deus quer que nós entendamos quem é Ele, e a partir disso começamos então a agir de uma forma diferente. Todas as vezes que você ouvir nesse púlpito que você é forte, que você é corajosa, que você é guerreira, não são palavras ao vento, é a palavra de Deus. Essa é você. E você precisa começar a agir de acordo com aquilo que Deus diz sobre você. Você precisa romper as barreiras do conformismo. Ah, Deus, eu venho aqui de domingo, tá bom. Ah, Deus, mas eu venho num culto, no outro eu sirvo. Tá bom. Todas as pessoas ao seu redor já entregaram a vida para Jesus. Tem certeza que você já fez tudo o que poderia ter feito nessa terra? Tem certeza que você já conquistou tudo que Deus tem para você como promessa? Há muito mais ainda o que fazer. Há muito mais o que fazer. É tempo de nós então pararmos e permitirmos o Senhor remover as nossas lentes. É tempo de nós olharmos para o Senhor e falar: Deus, eu estou entendendo, o Senhor está fazendo. Então, Senhor, eu decido obedecer. Então, Senhor, eu decido agir em fé. É tempo de nós olharmos para as guerras, as lutas, as adversidades, dizer: Ei, é Deus quem luta a minha guerra. Então a vitória está sobre as minhas mãos. Eu não vou retroceder, eu não vou parar no meio do caminho. Eu decido crer, eu decido avançar. Nós precisamos tomar posse dessa visão. E quando você então
consegue enxergar com perspectiva divina. Então, quando você recebe a visão perfeita dos céus, o seu coração se move em amor, em compaixão pelas pessoas ao teu redor, e os seus joelhos se dobram e declara: Pai, abre os olhos delas, para que elas possam ver o quão fiel, o quão poderoso, o quão amável é o teu Senhor. O seu clamor sempre será muito mais pelas pessoas ao teu redor do que para você mesmo. Porque quando você tem a visão perfeita, você entende que é filha, e toda filha do Deus Altíssimo, do grande Deus, toda filha é suprida. Quando você enxerga com a perspectiva divina, você entende que Ele está à frente. Você entende que Ele cura o seu coração constantemente. Você entende que não existe amargura, ressentimento, ódio, que não existe, não faz parte da sua vida, porque você foi criada pelo Deus de amor, e é essa essência que está em você. Então você entende que não apenas é tempo de celebrar, é tempo de contemplar, é tempo de se satisfazer, mas muito mais é tempo de compartilhar, é tempo de colocar em prática a compaixão, é tempo de você exercer a empatia, é tempo de você se derramar no altar pelas pessoas, não apenas por você. É tempo de você não buscar apenas coisas, situações que vão gerar contentamento ao seu coração, mas que haja no seu coração um anseio para gerar contentamento no coração do Pai. É tempo de vocês alcançarem um destino profético. É tempo de vocês serem enviados. Mas se preciso for ainda enfrentar o processo, que haja no coração de vocês a mesma alegria, o mesmo empenho, a mesma entrega, porque o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. É tempo de você corresponder ao chamado de Deus. É tempo de você parar de se justificar. Tem uma frase que marcou a minha vida. Eu li uma vez que aquele que é bom em dar desculpas não põe mais nada. E eu falei: Deus, eu quero ser boa em muitas coisas, então eu decido parar de ficar me justificando. Eu decido obedecer, eu decido caminhar. E quando você recebe um chamado de Deus, Ele está dizendo: filha, eu sou Deus, eu posso fazer a hora que eu quiser, mas eu quero compartilhar com você esse privilégio de poder transformar a vida, de poder fazer parte do avanço do meu reino, de poder propagar o meu nome. É tempo de você parar de se colocar como uma advogada diante de Deus, sempre buscando justiça. Ah, Deus, mas minha chefe é terrível. Ah, Deus, mas o Senhor não consegue entender. Ele diz: eu sei de todas as coisas, e eu sei os planos que eu tenho para você, minha filha. Eu quero orar por você, querida. Eu quero orar por sua vida. E eu sinto que há muitas lentes a serem removidas nessa noite. Eu não conheço sua história, mas eu sei o que Deus pode fazer a partir da sua história. Eu quero orar por você que tem já entendido que existe um chamado de Deus sobre a sua vida, que você não sabe ao certo como fazer, como agir, por onde ir. A perspectiva de Deus te conduzirá pelos caminhos que você precisa andar, na intensidade e na velocidade que você precisa corresponder. Apenas vem aqui, eu quero orar por você. Apenas vem aqui dizer e se comprometer diante desse Deus: Deus, eu estou entendendo.
Eu decido então avançar conforme a nuvem já está andando. Eu decido então viver aquilo que o Senhor tem para mim com fé e obediência. Eu decido, Deus. Eu decido corresponder. E eu sinto muito forte no meu coração que nessa noite Deus quer curar emoções. Pessoas que tiveram dificuldades quanto à sua paternidade, seja com a sua mãe, com o seu pai. Porque para que você consiga enxergar com a perspectiva de Deus, você precisa entender que Ele é o seu Pai, que Ele é seu único Pai, e que Ele é o Pai que você precisa. É tempo de você se entregar diante do Deus Pai e permitir Ele te pegar nos braços e curar o seu coração. É tempo de você então pedir: Deus, venha. Eu preciso entender quem eu sou, qual é o propósito da minha vida. Deus, eu preciso entender, eu preciso viver, eu preciso experimentar esse amor que o Senhor tem por mim. Deus quer te curar, querida. Ele levou sobre si toda enfermidade, seja ela física, mental, emocional. Ele levou sobre si toda enfermidade. A cruz de Cristo é a prova de que a sua vida é livre. E você precisa se apossar dessa liberdade que o Senhor conquistou para você na cruz. O perdão é uma decisão. Você precisa decidir perdoar essa pessoa. Você precisa decidir perdoar o seu pai que te abandonou. Você precisa decidir perdoar a sua mãe que te rejeitou a vida inteira. Você precisa decidir perdoar a pessoa que te feriu. É uma decisão. E o perdão vai abrir caminho para que a sua vista seja completa, para que você tenha essa visão perfeita dos céus. Eu sinto uma atmosfera de amor muito grande nesse lugar. Eu sinto que Deus quer dar experiências para pessoas aqui. Talvez há tanto tempo você tenha clamado para Deus, fala: Deus, eu estou entendendo, mas eu não consigo sentir Deus. Todas as vezes você vem para o culto e o seu pensamento é: será que vai ser hoje? Deus te diz: sim, é hoje. Eu estou aqui e eu quero te pegar nos braços. Sim, eu quero revelar ao seu coração os segredos mais profundos do meu coração. Eu quero que você saiba quando eu estou presente na sua vida. E esse tempo é o tempo todo. A visão perfeita te faz enxergar o sobrenatural. Então não se contente com aquilo que você viveu até aqui. Quanto mais experiências eu tenho com Deus, queridos, mais anseio é gerado no meu coração. Algumas semanas atrás, eu estava lendo de novo Atos, capítulo 2, quando aconteceu o Pentecostes. E aqueles homens, por receberem o Espírito Santo de Deus, eles começaram a se mover de uma forma sobrenatural. E eu falei assim: Deus, obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus. E eu agradeci ao Senhor pelas experiências que eu tive com Ele. E eu falei assim: Deus, mas ainda é muito pouco. Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais. E eu fui tão dormir em lágrimas. Queridos, naquela noite eu tive um sonho. Um anjo conversou comigo no sonho. Ele disse assim: aquilo que você tem buscado, a forma como você tem mantido o seu coração diante dele, Ele já concedeu a você. Os seus olhos vão ver. Quanto mais você anseia, mais você busca. E quanto mais você busca, mais você recebe. Aquilo que você viveu até aqui ainda é muito pouco perto daquilo que Ele quer te dar, perto daquilo que Ele quer fazer através de você. Deus te chama para um novo tempo. É tempo de avançar, é tempo de conhecer o mais profundo do coração do Pai. Somente nele você vai encontrar a saída.
O servo de Eliseu ficou ali desesperado. E agora, o que eu vou fazer? E tantas vezes você tem chorado isso diante de Deus. Ele diz para você: eu estou à frente, sou eu quem luta as suas guerras. Apenas fique calma, fique tranquila, não tenha medo, eu estou te conduzindo. Você pode ver o futuro? Consegue enxergar o que está por vir? Como um flash de luz, rompendo as trevas, o amanhã vem e não demora. Só conseguimos conquistar aquilo que enxergamos. O futuro é um lugar que você precisa enxergar. Preste atenção à mensagem e entenda a visão. Ouça bem e enxergue o porvir. Veja o futuro e a esperança de um dia bom e olhe para os céus que abertos estão. Veja o reino e a sua expansão. Algo novo irá acontecer e entre nós já está surgindo. Você consegue enxergar? Abra os olhos, esse é o tempo da visão perfeita.